Olá, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui nos temas que tenho tratado, obviamente de interesse cristão, e na condição de pastor e de teólogo, sempre lutando nessa batalha constante que é a preservação da verdadeira fé que foi revelada como plenitude na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Demonstrando com atitudes e com ações essa fidelidade à obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe todos aqueles que oram e intercedem pelo Ministério da Palavra, que é o ministério da qual nós também aqui lutamos para manter intacto. Bem, queridos, o tema sugestionado por quem passa aí pelo canal foi Grande Tribulação. Eu acatei, me interessa tratar sobre o assunto. Se você tiver uma outra sugestão, o canal está aberto aí. E nos comentários mesmo você pode sugestionar. O tema é Grande Tribulação. Conforme Mateus 24, 21 deixa claro, algo nunca visto, aflição nunca vista no mundo. E os nossos objetivos aqui é a extensão dessa aplicação como termo empregado na visão escatológica de nosso Senhor Jesus Cristo. E buscarmos uma identidade do povo, do indivíduo, até mesmo da igreja, que estará nesse período pré-anunciado pelo nosso Senhor, que já deixa claro, biblicamente falando, que é um período de extrema reprovação e ira da parte de Deus com quem vai ficar, ok? Já vou adiantando a vocês, revisando, não tem como nós modificarmos esse parecer. Bom, durante a história, gente que foi lá realmente procurar debater sobre assuntos, sobre o termo Grande Tribulação, surgiram várias ideias e várias sugestões sobre a questão e eu vou mencioná-las aqui a vocês para a gente poder realmente saber o que é certo, o que é lícito, o que é errado, o que é espúrio, o que é heresia, enfim. Essas sugestões estão divididas em 3 pareceres. A primeira ideia é o pós-tribulacionismo, que vê a igreja continuando na terra até o fim desse processo, que é a grande tribulação. A segunda ideia é o med-tribulacionismo, de pessoas que acreditam que a igreja sobreviverá à primeira metade disso, da grande tribulação. E o outro parecer, outra ideia, é o pré-tribulacionismo, de pessoas que pensam que a igreja será arrebatada antes que inicie esse processo chamado Grande Tribulação. Bom, o critério para podermos chegar a uma verdade absoluta, uma verdade plena, enraizada no nosso Senhor Jesus Cristo, porque tendo em vista foi Ele que abriu, né? O tema, Ele que deu origem ao termo. Biblicamente, essa expressão tribulação, ela se divide em 3 termos. A primeira, que eu quero mencionar aos senhores para poder trabalhar essa reflexão, é a tribulação judicial. Quando Deus aflige o seu povo por causa da infidelidade, por causa do pecado. Tribulação também pode ser usada para essa ocasião. Quando Deus quer disciplinar o seu povo. Tribulação judicial, que não é a tribulação que nós vamos usar aqui agora para a reflexão. Que está lá em Apocalipse 2, 22, o Senhor usando o termo tribulação para aplicar tribulação nessa circunstância, quando Deus quer disciplinar, ok? O outro termo, dentro dessa divisão, a tribulação por causa do testemunho, que muita gente tem pego nessa ocasião, nessa ocorrência, e colocando dentro da escatologia, ok? Então a tribulação por causa do testemunho, ou seja, o padecimento por causa da fé ou do testemunho cristão, como segue Apocalipse 2, 10, Marcos 4, 17, a tribulação por causa do testemunho é uma ocorrência vista em toda a história da igreja, tá? Não vai ser visto ou presenciado somente numa etapa da história da igreja, mas em toda a história, tá? Então quer dizer, nós estamos procurando o termo que divide uma etapa que retrata a escatologia, que retrata o acontecimento final, mas não toda a história da igreja, por mais que também a represente, ok? Então a tribulação por causa do testemunho, do padecimento pela fé, nós não vamos usar também esse termo nessa circunstância. Agora, Apocalipse 7, 14... Mateus 24, 21 mostra uma outra divisão desse termo, que já é a grande tribulação, como segue os textos que eu te disse aqui,
Expressão essa que o Senhor deixou muito bem claro. Uma aflição, uma tribulação nunca vista na história humana. Aí já entra a aplicação do termo dentro da escatologia. Tá? E escatologia, quando eu me refiro, é os acontecimentos finais, é a visão de como as coisas vão encerrar a nível de processo de redenção, ok? E de juízo também. Bom, então a grande tribulação dentro da divisão e dessas divisões que eu coloquei a você aqui, de ira absoluta, de caos completo, de destruição completa pela indignação de Deus, notem vocês o que eu vou falar daqui para frente, baseado nessa divisão. A grande tribulação, dentro da visão escatológica, a grande tribulação não se aplica a nada que foi regenerado por Cristo. Nada que foi regenerado por Jesus e está dentro da igreja que ele instituiu. A grande tribulação, aquilo que nunca foi visto, que vai chegar para esse mundo, a igreja não participa, tá? Pode sugestionar a grande tribulação judicial para ela, pode sugestionar a tribulação por causa do testemunho da fé, decorrente ao padecimento por causa de Cristo, mas grande tribulação é uma etapa da história que a igreja não participa. Então nós vamos lá para Apocalipse 5 e Apocalipse 6 e perguntamos para aquele que tem autoridade de quebrar, desvendar, trazer à tona os mistérios dos acontecimentos finais, e eu me refiro ao Cristo que se fez Jesus, nosso Senhor. O Cordeiro abre os 7 selos e autentica, coisa importante, gente, autentica uma ordem cronológica do tempo e dos eventos. Ele certifica ali na profecia que as coisas que ele está dizendo vão acontecer da forma como ele está colocando ali, pela ordem e dentro de cada evento, ou seja, que todos irão se cumprir até chegar o seu estado perfeito disso, absoluto disso, a autenticação parte dele, não da igreja, não de pensadores. Então ali dentro da profecia de Apocalipse 6, a abertura dos primeiros selos até o 5º selo retrata o que na escatologia se define como aflição prolongada, o princípio das dores. Aquilo que Jesus tratou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, se alinha com a ordem cronológica do 1º até o 5º selo. Por quê, pastor? Porque no 6º selo, quando Jesus ele abre para desvendar, o mistério desse acontecimento, ele anuncia por intermédio da quebra desse selo uma catástrofe atmosférica. Revisem na Bíblia de vocês. A semelhança que existe em Apocalipse 6, na abertura do 6º selo, com aquilo que Jesus prega em Mateus 24, verso 29 ao verso 31. O sinal da catástrofe atmosférica, que alguns até interpretam como eclipse, eu vejo uma coisa bem pior do que eclipse, tá? Já é a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Quando Jesus prega isso em Mateus 24, 29, dizendo aos anjos, ide para buscar aqueles que são salvos, que estão espalhados pela terra, esse acontecimento, este evento, já é a vinda dele. Já é o arrebatamento da igreja. E quando se abre o 7º selo, para você poder ver como está dividido tribulação de grande tribulação. A divisão do termo. E como que isso está muito bem direcionado e muito bem aplicado pelo próprio Cristo. A abertura do 7º selo, a igreja já não está mais na terra. Ela foi arrebatada. E o 7º selo, diz a Bíblia Sagrada, que causa um silêncio no céu. E a partir daí, os eventos, os acontecimentos que se firmaram na terra só vão parar no milênio. Ou seja, as trombetas e os caras que estão sendo anunciados e aplicados nessa etapa da história retratam e tratam a ira absoluta de Deus sobre a terra. Ou seja, a grande tribulação é um período anunciado para ser aplicado ou vivido por quem ficou. O resto
aquilo que não dá para ser, na visão escatológica, não dá para ser reciclado, regenerado, transformado no processo do evangelho que nós estamos buscando agora. A igreja já não está mais aqui, ela está ausente e a partir do sétimo selo para frente é ira absoluta. Como diz lá Tiago 2,13, né? É um juízo sem misericórdia. Vamos seguindo. Esse período de extrema reprovação, que eu classifico grande tribulação, tá? De total ira absoluta, traz eventos anunciados que não se encaixam com a igreja para quem quer ver ela nesse período, tá? Não se encaixam dentro da igreja. Eventos, por exemplo, como 144 mil judeus, que são primícias, que se subentende e entende que serão chamados, né, nesse período para anunciar o Cristo como salvação em Israel, cumprindo o papel da igreja que não vai estar mais aqui. Estes 144 mil judeus e outros que não estão nessa lista, que todos se transformarão em mártires. Apocalipse 7,14 e Apocalipse 12, do verso 1 ao verso 18, que haverá um período de 1260 dias de extrema perseguição contra aqueles que vão ficar, que não abrirem mão da fé em Jesus. Ou seja, o anticristo, o governo que vai estar atuando nessa época, irá exterminar todos eles. Ou seja, aqui dentro desse tempo, já retrata uma segunda oportunidade de salvação. Mas não para aqueles que estão dentro da igreja, mas que ficaram porque foram reprovados. Segundo o texto de Apocalipse 25 ao 6, capítulo 20, versículo 5 ao 6, Apocalipse 1, 3, Lucas 14, 14, há uma expressão nesses textos que diz primeira ressurreição, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que sobe, não aquele que fica. É a primeira ressurreição. Haverá uma segunda chance para quem ficar? Haverá, mas não tem glória. Não tem honra. A honra é a salvação dentro do período abreviado que nós estamos vivendo aqui agora, ou seja, se os meus esforços como pastor são legítimos, o meu interesse é colocar a igreja no arrebatamento, não na grande tribulação. É dar suporte para ela e oração com ela, para ela subir, não para ela ficar e encarar a grande tribulação, minha gente. Porque o que ficar é resto. Outro evento, nesse período do sétimo selo para frente, que são as duas testemunhas que vão profetizar e pregar durante 3 anos e meio e que serão odiadas, perseguidas e serão mortas quando esse tempo concluir. Duas testemunhas que eu não vou entrar no mérito agora de quem são, que também cumprirão o papel da igreja que não estará mais aqui. Agora, se caso você queira que a tua igreja esteja aqui, nesse período de extrema reprovação da parte de Deus com quem ficou, você vai ter que colocar os 144 mil dentro da tua igreja, as duas testemunhas também. Ou seja, você vai montar uma igreja com eles. Porque não são eventos que foram programados para a igreja viver. E a igreja cuja bem-aventurança é a primeira ressurreição. Ok? Outro evento importante para você poder refletir, porque o tema é complexo e o tempo aqui é curto, né? O anticristo, nesse período, em status de uma operação total. Operação total. Nós estamos na ordem e no progresso disso agora. Lá é o estado perfeito da operação do erro, ou seja, ele vai estar em status de operação total. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer, como Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o status da operação total do anticristo só governa por uma sociedade, só governa em uma sociedade totalmente incorporada por ele. O que não estiverem de acordo com ele vai ser exterminado. O anticristo só governará, vocês que têm aí o pensamento de que a igreja vai estar aqui quando o anticristo reinar, Paulo fala que ele reina sobre o resto. E a igreja fiel não é resto. E a igreja de Cristo não foi trabalhada, não foi edificada para ser governada por essa imagem espúria, imunda desse homem. Nós podemos ver a ordem e o progresso disso, estamos vendo isso, mas não é bíblico acreditar que o anticristo vá governar sobre a igreja fiel, porque biblicamente não é um evento da qual a igreja participa.
Lembrem, o status total disso, a perfeição disso. Nós não estamos trabalhando uma fé pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que nos projete a viver, a desvencilhar um acontecimento de extrema reprovação e ira de Deus. Nós estamos trabalhando um evangelho cuja fé tem a esperança de que o Senhor Jesus virá antes que a ira absoluta desça sobre essa terra, não me importa quando. Não há uma data, não há um calendário para isso, como não há para a vinda de Cristo, como não há para a manifestação do anticristo, como também não há para o início da grande tribulação. Mas grande tribulação é um termo que não se aplica para quem é regenerado. É um termo que não se aplica para aquele que é salvo em Cristo Jesus. Sociedade esta incorporada pelo anticristo, que lá em Apocalipse 11:10, Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 13, se eu não me engano, festejará a morte das duas testemunhas. Vão festejar o fato de o evangelho não ser mais pregado aqui nessa terra. É um mundo bem diferente daquilo que nós estamos nesse momento agora presenciando, vendo. Não tem espaço para a igreja aqui. Então, meus amados, eu tenho alertado a vocês, a escatologia, ela serve para ser uma compreensão e entendimento de quando o Senhor Jesus vai voltar. O foco é fazer com que esses eventos tenham conexão, que esses eventos tenham lugar na vinda gloriosa do Cristo. E não na tribulação. Tribulação, grande tribulação é para quem não é salvo. Mateus 24, verso 14 ao 15. Olha o que Jesus diz lá na profecia. Que o fim do evangelho é o início da abominação e desolação de quem falou o profeta Daniel. O que impede o anticristo de ter o reino absoluto agora é o evangelho que ainda está aqui nessa terra sendo pregado. Quando o evangelho chegar à estimativa da absoluta da visão global e universal a nível de enunciamento, Jesus volta, ele está falando aqui. E inicia o status absoluto disso que nos interessa também, que é o anticristo. Tratar sobre o assunto, né? Que eu já falei em alguns outros vídeos aí. Apocalipse 3:10. Jesus indo à igreja da Filadélfia dizendo para ela: eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir ao mundo para provar todos os homens na terra. Sê fiel, venho sem demora. Ele está falando o quê? Que ele vai livrar a igreja da Filadélfia do padecimento, sendo que ela padeceu por causa do testemunho? Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia que vai dar a ela um status de privilégio, de não ser disciplinada como as outras 6 foram lá nas cartas apocalípticas. E não foi. Quem tinha que ser disciplinado foi ali. Quem tinha que ser honrado também foi. Ele não deu um status para aquela igreja de fórum privilegiado para que ela não fosse disciplinada. Ou seja, estou aplicando os termos divididos. Então a tribulação da qual Jesus fala à igreja de Filadélfia, aqui capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, não é a tribulação judicial e muito mais a tribulação por causa do testemunho. Ele está falando da grande tribulação que virá sobre o mundo, ou seja, a aflição pior de todas. A pior de todas que nunca se viu aqui na face da terra. Então, dentro do contexto, meu tempo é curto, dentro do contexto, com esse critério, não há espaço para essas ideias aqui, de que o povo do Senhor Jesus Cristo venha a viver a grande tribulação, seja a metade ou toda ela. O princípio que rege a fé primitiva é que essa esperança console o coração de todos aqueles que são crentes fiéis, de que o Senhor virá antes que a ira absoluta desça sobre essa terra. Se haverá uma segunda oportunidade, eu não quero participar. Não quero estar entre as duas testemunhas e muito mais entre os 144 mil judeus. Estou lutando para subir na primeira ressurreição e a honra da minha fé é me preparar para a vinda gloriosa do Senhor e me posicionar no púlpito da igreja que Ele me colocou para apacentar as ovelhas dEle, para que elas tenham o mesmo estímulo, o mesmo princípio, o mesmo propósito, o mesmo foco, o mesmo alvo. Como que eu enxergo essas pessoas que estimulam crentes ficarem na grande tribulação, acreditando que é uma aventura? Eu entendo que essas pessoas estão trabalhando para o diabo, estão trabalhando para o inimigo, para semear a discórdia e a separação delas do verdadeiro evangelho. O evangelho não é uma pregação de derrota, o evangelho não é uma pregação de abandono.
Não há deixados para trás naquilo que Cristo prega. Deixados para trás são aqueles que não obedeceram esse evangelho, e deixou muito bem claro lá Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqueles que não creram na verdade, aqueles que não receberam o amor do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas quiseram ficar com o pecado e com o erro. Então, pastor Daniel, o senhor é um pré-tribulacionista, amigo? A tribulação, a grande tribulação não se aplica na minha fé. A minha fé é que o meu Senhor volta antes, para me arrebatar quando a ira absoluta vier. Mas até lá, se tribulações vierem para nós, falo como Paulo, que seja para o crescimento espiritual da igreja, para o fortalecimento da sua fé e para a prova da sua fé. Porque isso nós já estamos vivendo aqui agora. E não é fácil eu te falar isso aqui pelo vídeo, porque essa mensagem que eu estou tratando aqui esvazia a igreja, não enche a igreja, certo? Ok? Então nós já estamos vivendo já acontecimentos de aflição, de dor, de parto, de padecimento pela causa, mas não é a grande tribulação. O pior ainda vem, mas eu não quero estar aqui. Quero estar de pé para receber o meu Senhor no céu. Deus abençoe todos vocês. Próximo dia que eu vier aqui gravando um vídeo, espero tratar um tema que te interesse, que te edifique, que te abençoe, porque o meu objetivo aqui realmente é edificar o corpo de Cristo. Um abraço a todos, dê a sua sugestão para o próximo tema e fica com esse louvor da Igreja Cenáculo da Fé, que é a inspiração do nosso Senhor aqui nesse ministério. Um beijo, um abraço, Deus abençoe todos vocês. Até o próximo tema. Senhor, preciso voltar para o teu amor, como águas que correm em tua direção. As tuas misericórdias não têm fim. Navegarei até chegar. Se cair, me levantarei até te encontrar. Entre os que se curvam, na tua casa te louvarei. Eu me levantarei, na tua casa te exaltarei.